É, pessoal, e a crise veio e veio forte, como a gente já estava prevendo aqui no canal. Que passado todo o carnaval do 7 de setembro e aquela discussão sem importância sobre golpe, vai ter golpe, ataque ao TSE, ataque a ministros, toda essa história, quando terminasse, ainda teve uma sobrevidinha por conta da carta do Arrego, nós começaríamos a discutir a crise energética. E essa crise veio e veio muito forte. Bolsonaro já estava falando a respeito dessa crise, temos que poupar energia, temos que racionar, temos que apagar as luzes, mas de modo muito discreto. Agora que o país voltou aos trilhos, mais ou menos, né, porque com Bolsonaro a gente descarrilha todo momento, mas agora que nós voltamos a uma certa normalidade, a situação vai pegar. Olhem só essa notícia do UOL. Se país racionar luz agora, economia corre o risco de encolher em 2022. Então vem comigo, clique no botão de gostei e se você quiser se politizar ainda mais, torne-se membro do canal. São 2 vídeos adicionais no mínimo por semana, claro, sobre política, por apenas R$ 1,99 por mês. E nessa semana já estou preparando um conteúdo super especial que vocês vão adorar. Mas agora falando sobre o vídeo. Isso foi a janela que bateu. Mas voltando ao vídeo. O Bolsonaro, vocês sabem que ele gerencia bem as crises. Modéstia à parte, ele é ótimo para gerenciar crises que ele mesmo cria. Então, quando ele faz um ataque aqui, um ataque acolá, um incêndio é criado e ele vai e consegue apagar. O problema é quando a crise vem de fora, quando não é criada por Bolsonaro, como a pandemia e agora a crise energética. E por que é um problema? Porque ele precisa trabalhar. E aí é penoso, eu fico com dó do Bolsonaro quando ele tem que trabalhar, porque a gente percebe que é uma dor que ele tem. Nosso trabalho é algo que fustiga Bolsonaro, que machuca Bolsonaro. A dentadura dele até cai, porque ele tem que trabalhar, e ele não gosta de trabalhar. Você não tem dó do Bolsonaro? Porque ele não gosta de trabalhar, ele é preguiçoso, a gente tem que respeitar as características dele, porque ele é um preguiçosão e ele tem que trabalhar, coitado dele, né? Mas paciência, ele tem que trabalhar e por isso que a crise, quando vem de fora, ele é obrigado a fazer isso. Coitado, né? Ser obrigado a fazer algo que não gosta, ninguém deveria. Mas vamos ler essa notícia do UOL, que é muito importante. A necessidade de economizar energia para evitar novos apagões como os que aconteceram em 2001 vai atingir a economia brasileira. Se o governo tiver que adotar racionamento, o PIB corre o risco de diminuir de tamanho no ano que vem, segundo projeções de economistas. Por quê? Porque aí tem que fechar, paralisa algumas partes da produção, a economia não consegue avançar e isso seria péssimo para Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro, no ano de 2022, o grande mote da campanha dele, ou o grande mote da eleição, vai ser justamente a pandemia. Porque nós temos 600 mil mortos pela doença. Tudo isso por culpa de Bolsonaro, que é um criminoso contra a humanidade e a CPI já mostrou isso, já mostrou. E o Kassab fez lá uma conta que cada brasileiro que morreu por conta da pandemia impactou outras 100 pessoas. Então, de amigos, parentes, familiares, vizinhos, conhecidos, colegas, enfim. Uma pessoa morta impacta outras 100. Então nós temos em torno aí de 60 milhões de pessoas impactadas por mortes na pandemia. É um número muito grande e Bolsonaro vai ter que gerenciar essa cólera da população contra ele. Uma das formas que o Bolsonaro tem para fazer isso é justamente com incentivos artificiais à economia, aumentando o Renda Brasil, por exemplo, expandindo o auxílio emergencial para falar que a economia melhorou. Só que tem um problema, porque o teto de gastos do Temer impede que programas de auxílio, como o Bolsa Família ou Auxílio Brasil, Renda Brasil, enfim, sejam colocados em prática, porque o orçamento está muito espremido e tem a questão dos precatórios, que ainda não foi resolvida. É um problemaço para Bolsonaro. E aí agora nós temos o racionamento. Então, se o PIB não crescer no ano que vem, que seria a grande mote de campanha do Bolsonaro para falar assim, olha, a pandemia já ficou para trás, a pandemia já passou, estamos em um novo momento, olha como o país está crescendo. Sem a economia, ele não vai conseguir gerenciar a crise. Não vai conseguir gerenciar essa raiva da população. E você sabe que para ganhar uma eleição, você precisa gerenciar a cólera que está pairando na população. Em 2018, Bolsonaro canalizou o sentimento antipetista para ele. E ele foi a voz da população brasileira. Dilma venceu 2014, por quê? Porque ela conseguiu controlar a crise que estava gerando no país, a raiva da população, e ela venceu, porque ela soube administrar aquilo. Ah, administrou muito mal, ela disse que então tomou impeachment. Tudo bem, tomou impeachment, mas no momento ela soube administrar e eleitoralmente venceu. Então, sem a economia, sem um crescimento em 2022, a situação vai complicar. Porque o que acontece? Em 2021, nós vamos ter um PIB positivo. Nós vamos ter, isso já é previsto, mas não vai ser tão felpudo como o Bolsonaro gostaria.
Só que ao entrar em 22, os PIBs, que são os PIBs trimestrais, que vão ser importantes, parece que não vão ser tão grandes assim. E se tiver apagão, recessão na certa em 22. É um cenário muito difícil para Bolsonaro, é um cenário extremamente tortuoso e ele não tem condição de sair disso, porque ele é um incompetente e mais ainda, porque ele não gosta de trabalhar, como a gente falou no começo do vídeo. O Paulo Guedes ele está sendo muito pressionado, porque ele precisa aumentar os gastos do governo. Só que ele está comprometido com o mercado. E ele não vai aumentar os gastos para reduzir o superávit primário. Que é o superávit primário? É o aumento, os ganhos do governo sendo maiores do que as despesas. Porque o Guedes sabe que o governo Bolsonaro é uma barca furada. E ele espera ser recebido após o término do governo Bolsonaro de braços abertos pelo mercado. Para falar assim, olha, eu fiz o que eu poderia ter feito. Então é uma situação economicamente complicada e socialmente também muito difícil para Bolsonaro. Quando você é incompetente, parece que os problemas sempre se acumulam. Mas não é por falta de sorte ou por azar, é por incompetência mesmo. Bolsonaro ele é um incompetente, ele não gosta de trabalhar e por isso que nós estamos nesse buraco que nós chegamos nesse momento. Mas também temos que lembrar que a falta de politização do nosso país fez com que surgisse Bolsonaro em 2018. Então vamos sempre continuar nos politizando, se inscreva no canal, torne-se membro, é uma forma de você também aumentar os seus conhecimentos. Se você gostou do vídeo, clique no botão de gostei, ative as notificações e siga no Instagram, canal Profiléu e também no Twitter, @ProfiléuOficial.